Bom, então, dando início à nossa primeira aula, tá? Dando início à nossa primeira aula, eu vou compartilhar aqui com vocês o nosso material. Gostaria de que, quando eu compartilhasse, todos vocês dessem um feedback, se vocês estão conseguindo ou não visualizar, tá? Se vocês estão conseguindo ouvir bem. Pronto, já estou compartilhando aqui com vocês minha tela. Queria saber se vocês estão conseguindo visualizar meu compartilhamento. Pronto, beleza. Bom, então nossa disciplina é desenho estrutural, tá? A disciplina aí do quarto período de vocês no curso subsequente. E a primeira coisa que a gente vai começar é fazendo uma breve revisão do que foi visto pessoalmente com vocês, tá? Então, a primeira coisa, né, por mais que essa disciplina seja uma disciplina de desenho, eu quero que vocês saiam dela sabendo informações a respeito do que é um elemento estrutural, como é que ele funciona, como é que você pode usar ele, para que deve ser utilizado e também sabendo como você falar desses elementos estruturais, digamos assim, nos relatórios e materiais técnicos. Então, por exemplo, quem trabalha com estrutura não necessariamente trabalha, como eu já disse, né, para vocês, somente fazendo projeto. A partir do momento que você é contratado, por exemplo, para fazer uma reforma, nessa reforma você precisa adicionar uma viga, retirar uma viga, colocar um pilar, tirar um pilar, fazer um furo num pilar, fazer um furo numa viga, você já está trabalhando ali com a parte estrutural de uma edificação, tá? Então, para que tome as melhores decisões a estrutura, é necessário que você tenha uma base teórica sólida em relação aos elementos estruturais. Então, como assim? É necessário que você saiba o que é um pilar, o que de fato é uma viga, e o que de fato é cada elemento estrutural, para que a gente possa, deixa eu só aumentar aqui um pouco, tá? Para que a gente possa tomar essas decisões. Então, as vigas, elas são elementos estruturais lineares, lembrando o que é um elemento estrutural linear. Um elemento estrutural linear é aquele onde uma de suas dimensões, no caso a viga, o seu comprimento, é muito maior do que as outras duas. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida em relação a isso, pode ligar o microfone e então falar aí no chat. Então, esse comprimento da viga, ele é muito maior do que sua altura, né? Isso aqui é a altura da viga, e muito maior do que a sua base, que seria essa medidazinha aqui, né? Por exemplo, se essa viga é uma viga que a gente olhando ela de frente, ela é desse jeito, então aqui tem uma medida, aqui tem outra. O comprimento dela é muito maior do que esses dois. Isso caracteriza um elemento estrutural linear. Então a viga, ela é um elemento estrutural linear, ela pode ser feita em concreto armado, concreto protendido, pode ser feita em aço, madeira, alumínio ou qualquer outro material estrutural, um material resistente, tá? E ela sofre predominantemente um esforço que a gente chama de flexão. Porém, ela não sofre apenas flexão, ela sofre juntamente com a flexão o que a gente chama de cisalhamento. Então, a flexão é o principal fenômeno que a viga sofre. Não é o único, tá? Não é o único. Ele é, em geral, acompanhado pelo cisalhamento, tá? Então, eu gostaria de revisar esse comportamento aqui, a flexão, porque isso aqui é de extrema importância, a flexão e cisalhamento, porque isso aqui é um tipo de questão dentro da área de estruturas que tem uma importância significativa. Tá? Isso aqui tem uma importância extremamente significativa, porque é um fenômeno que vocês precisam entender, tá? Tanto a flexão como o cisalhamento. Então, a gente já viu isso aqui em sala de aula, mas vamos ver novamente, tá? De forma rápida. Caso alguém tenha alguma dúvida, se manifeste aí que a gente dá uma paradinha para
explicar melhor. Então, imagine aqui, deixa eu fazer logo assim, imagine aqui que a gente tem a nossa viga apoiada nos nossos pilares, tá? Viga, aqui são os nossos pilares e a gente carrega ela. O que é carregar? É colocar uma carga na nossa viga. Que carga é essa? A laje, a carga das pessoas, a carga dos equipamentos, se for uma obra industrial, ou então da mobília, se for uma obra residencial ou comercial, que estão na sua laje e sucessivamente descarregam aqui na sua viga. Então, caso alguém não saiba, né, ou não consiga visualizar o que é isso aqui, uma viga, um pilar na praia, pode falar que a gente volta um pouco, tá? Então, quando a gente carrega uma viga, ela tem um comportamento desse tipo aqui, ó, tá? Desse tipo aqui. Eu não vou desenhar aqui o pilar, agora não vou desenhar somente a viga. Ela tem um comportamento desse tipo aqui, desse tipo. Olha. Então, isso daqui é o que acontece com a viga. Ah, professor, mas eu não consigo ver isso aqui. E nem é para ver. Quando a gente projeta uma viga, ninguém quer que uma viga ela sofra essa flexão tão visível que isso aqui incomode os usuários. Tá? Essa flexão aqui é uma flexão extremamente pequena, mas que quando a gente vai fazer o cálculo da viga, a gente precisa saber que ela existe. E isso aqui, esse procedimento da gente saber que ela está sendo fletida, se chama análise de estruturas, tá? Imagine que a gente veio aqui e fez um desenho não, uma listra, né? A gente fez uma listra nessa viga. Antes de colocar essa carga, a gente pintou lá, né? Pegou uma tinta, um hidrocor, sei lá, uma caneta e fez essa listra aqui. Da mesma forma, a gente fez uma listra aqui nessa face de baixo, né? E fez outra aqui em cima da nossa viga. Depois disso, nós aplicamos a nossa carga, tá? O que é que vai acontecer depois da gente aplicar essa carga? O que vai acontecer aqui é o seguinte. Quando essa viga se deformar, as nossas listras, né, vão se deformar com elas, juntamente delas também. Essa daqui vai ficar aqui no meio, essa daqui aqui embaixo, e essa daqui aqui em cima, tá? Essa daqui aqui em cima. O que é que a gente pode observar aqui? Tá? O que é que a gente pode observar? Primeiramente, é o seguinte, essa listra azul, tá? Essa listra azul, ela tinha um comprimento inicial, e quando ela foi carregada, né, olha, perceba bem, quanto aqui, né, o carregamento que a gente diz, esse carregamento aqui foi que provocou esse esforço, essa listra azul, ela permaneceu do mesmo tamanho da original. Se a gente fizer esse prolongamento aqui, para que a gente tenha esse prolongamento, né, isso aqui vira um semicírculo, e o que é que a gente pode observar? A gente pode observar que esse comprimento, tá? Esse comprimento L verde, tá? Ele vai ser o quê? Ele vai ser menor, esse comprimento L verde vai ser menor, tá? Menor que o comprimento L azul. Olha só, então, eu tenho um comprimento L azul, ele vai ser menor do que o comprimento L azul. Por sua vez, tá? O comprimento L azul, ele vai ser menor do que o comprimento L vermelho. Então, isso aqui é o que acontece depois que a nossa viga está fletida. Percebam bem, no começo, deixa eu colocar aqui, antes da deformação, o que a gente tinha era isso aqui, ó, tá? Então, esses comprimentos, eles eram todos iguais. Isso aqui antes da deformação, antes da gente ter aquela carga ali aplicada, tá? A gente tinha que o comprimento L, né, antes da deformação, eles eram todos iguais, ó.
tá? Eles eram todos iguais. Agora, o que é que a gente tem? A gente tem que esse comprimento aqui de baixo, ele é maior do que o comprimento do meio, consequentemente, esse comprimento do meio, ele é maior do que esse comprimento aqui de cima, porque os arcos, quando eles vão chegando mais próximo do centro dessa circunferência, eles vão se tornando menores, tá? Então, vocês entenderam isso aqui? É até estranho dar aula para essa turma tão calada. Estou acostumado com essa turma aqui fazendo zoada. Ficou claro para vocês? Vou esperar aí o pessoal. Pronto, ótimo. Então, o que é que acontece? Tá? O concreto, ele é o que a gente chama de uma pedra artificial. Uma pedra, uma rocha artificial. Então, o que é que acontece? O concreto, ele é um conjunto de pedras lá que a gente mistura com material cimentício e de forma artificial, a gente cria uma pedra, uma rocha, com as propriedades que a gente quer, tá? Mas as pedras, as rochas, elas têm uma característica que é o seguinte, né? E isso aí é uma característica particular a elas. A sua resistência à compressão, ela é muito maior que a sua resistência à tração. Deixa eu botar isso aqui, tá? Resistência à compressão, ela é muito maior do que a sua resistência à tração. Opa, peraí. Deixa eu trazer isso aqui para vocês. O André conseguiu entrar nessa turma, não vi, ele estava com dificuldade. Não sei se o André está por aí. Acho que não, né? Chicão também não, eu tô vendo aqui, né? Beleza. Depois eu vou conversar com esse pessoal. Pronto, a resistência à compressão é muito maior do que sua resistência à tração. O que é que isso implica? Implica o seguinte, que se eu pegar uma pedra e... Eu vou dar um exemplo aqui, tá? Comprimir essa pedra, aplicar uma carga que ela sofra uma compressão, um encurtamento, depois que essa carga aqui for aplicada, ela vai encurtar e vai ficar desse jeito, né? O que é que acontece? Ela vai romper com a carga X, tá? Uma carga lá X. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, eu não tenho nem... Mas, por exemplo, ela vai romper aqui com a carga X igual a 10 toneladas força, por exemplo. Tá? O que isso quer dizer? Isso implica para a gente que a resistência à compressão é igual a 10 toneladas força. Né? Estou fazendo só algo didático para vocês, certo? E o que é que acontece? Se a gente pegar esse mesmo corpo de prova de concreto, acho que todos vocês já estão sabendo que é um corpo de prova, e tracionar ele, colocar cargas que, em vez de sofrer um encurtamento... Professor. Opa, pode falar, Márcio. Me responda aqui uma pergunta, uma intervenção. O concreto a 25 MPa, 30 MPa, só o concreto ele aguenta quanto de quilograma-força na sua Pronto. estrutura? Vai depender da quantidade de concreto que você tem. Tá? Vai depender da quantidade de concreto que você tem. Vamos olhar aqui em quilograma-força, porque a gente está muito acostumado a trabalhar em MPa, né? MPa para quilograma-força por metro quadrado. Vamos fazer. Ó. Deixa eu trocar aqui. Como é que eu faço para... Eu vou botar quilograma-força por centímetro quadrado. Aqui. Então, ó, 25, 30... Ó, 30 MPa, tá?
equivale a 305,9, 306 kg-força por centímetro quadrado. O que é que isso quer dizer? Tá? Que se você tem um concreto de 30 MPa, e se eu pegar e fizer um corpo de prova aqui, deixa eu fazer um corpo de prova de 1 centímetro por 1 centímetro, ele aguenta 306 kg-força. Entendeu? Porque MPa é uma unidade que a gente tem que saber a carga, é uma unidade de tensão, entendeu? Então a gente tem que saber o tamanho do corpo de prova. Se for um corpo de prova de 30 MPa, mas ele duas vezes isso aqui, né? Ou seja, 2 centímetros por 1 centímetro, ele vai aguentar 606 kg-força. Se ele tem 2 centímetros por 2 centímetros, é como se a gente tivesse 4 vezes isso aqui. Ele vai aguentar 1 tonelada e 200 quilos. Entendeu, Márcio? MPa é uma unidade de tensão. A gente precisa saber qual é a área que a gente está trabalhando para saber a carga. Entendeu? Ok, entendi. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir falando, tá? Então, ó, a gente pega o concreto, tá? A gente pega o concreto, em vez de comprimir ele, a gente alonga, ó. O que é que vai acontecer? Após a sua deformação, o concreto vai ter essa geometria aqui. Só que o que é que acontece? Vocês lembram que aqui ele rompeu com 10 toneladas força. Se ele rompe com 10 toneladas força, a gente já sabe, tá? Pelo conhecimento aí de pesquisas e tudo mais, né? Tanto concreto que o pessoal já rompeu, laboratórios e tudo mais, que na tração ele rompe com 1 tonelada força. Isso aqui a gente vai chamar de RT, que é a resistência à tração do concreto, vai ser equivalente a 1 tonelada força, tá? Então, o que é que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que a resistência à compressão do concreto, ela é igual a 10% da resistência, contrário, a resistência à tração do concreto é igual a 10% da resistência à compressão. Ou seja, a gente pega a resistência à compressão e divide por 10, tá? Divide por 10. Deixa eu botar aqui mais perto para que vocês vejam. Então, isso aqui é um dado extremamente importante para quem trabalha com construção civil. Se o concreto rompe a 10 na compressão, ele vai romper a 1 na tração. Se ele rompe a 20 na compressão, ele rompe a 2 na tração. Ficou claro isso aqui? Vocês conseguiram entender, acompanhar isso aí? Beleza, Guerra já está dizendo aí. Repita aí, professor, essa última parte aí, por favor. Pronto. Essa última parte aqui é o seguinte, ó. Se você empurra o concreto, você pega o concreto e comprime ele, né? Por exemplo, o concreto ele tem 30 MPa de resistência. Esse 30 MPa de resistência do concreto é se você comprimir ele. Mas existe algumas máquinas, né, de ensaio à tração. Ensaio à tração do concreto, normalmente a gente faz indiretamente, mas deixa eu ver se tem um ensaio direto. Ó, é assim, ó, se você pega ele e empurra, né, empurra aqui, ele vai romper com 30 MPa, né? Ou seja, no exemplo da gente, 10 toneladas. Mas se você traciona ele, direta do concreto, acho que não sei se vai ter, não. Porque normalmente a gente não se interessa para resistência à tração do concreto, tá? Mas é a mesma coisa. Deixa eu botar do aço. O aço a gente
Saída, tá, ó. Se você pegar o concreto, isso aqui são garras que puxam o corpo de prova. Se você colocar aquele corpo de prova aqui, né? Aqui é a barra de concreto e puxasse, o resultado ia dar 3. Aqui, acontecesse isso aqui, ó. Ia dar 3 MPa, tá? Entendeu aí a diferença, Márcio? Então, o concreto ele tem uma resistência à compressão diferente da resistência à tração. A resistência do concreto ela é maior, ela é 10 vezes maior do que a resistência à tração. Entendeu? Então, aqui, ó, ele ia romper com uma carga muito menor. Aqui, com 1 tonelada esse concreto, ó, ia romper. Aqui tinha que esperar dar 10 toneladas para ele romper. Pronto. Então, o que é que acontece, ó? Por que é que eu falei isso aqui tudo e por que isso aqui tem uma importância muito grande, principalmente quando a gente fala de vigas, tá? Por causa disso, ó. Por causa disso. Opa, deixa eu colocar aqui. Por conta disso aqui. Voltando para isso aqui, se vocês perceberam o que é que acontece? Se esse comprimento ele é igual a esse comprimento daqui, o que é que nós temos? Nós temos aqui nem tração nem compressão, porque nem foi alongado nem comprimido esse comprimento. Se a gente desce e vem para esse comprimento aqui de baixo, após essa deformação, esse comprimento aqui ele fez o quê? Ele foi aumentado. Então aqui embaixo a gente tem tração, né? A gente já viu isso aqui em aula. Consequentemente, aqui em cima, né, como esse comprimento verde diminuiu, aqui em cima a gente tem o quê? Compressão, tá? Então, o que é que acontece no concreto armado? Como aqui é tração e a resistência do concreto à tração ela é baixa, esse concreto aqui embaixo ele vai tender a fissurar todinho. Ó. Por quê? Porque aqui está tracionado. Ele não, e a resistência à tração dele é muito baixa. Então, ele vai fissurar até onde a gente chega na linha que a gente chama de linha neutra, que é essa azul, onde o concreto não está mais tracionado. Todo mundo entendeu essa fissura aqui? Coloque aí no chat. Pronto. Então, se o concreto tende a tracionar aqui, o que é que a gente faz? A gente coloca aço. O aço não deixa que essa tração quebre a nossa viga, digamos assim, tá? Então, isso aqui é o que acontece na flexão do concreto. Isso aqui se chama de flexão em vigas de concreto armado. A gente tem a flexão, onde ela se manifesta como sendo uma tração na região inferior, uma compressão na região inferior e as armaduras resistem a essa tração, porque as armaduras são aço, o aço tem uma boa resistência à tração, e o concreto da parte superior resiste à compressão. Tranquilo, né? Se alguém tiver alguma dúvida, diga. Essa mesma viga, ela não tem apenas esse comportamento de flexão. Ela tem associado a esse comportamento o que a gente chama de cisalhamento. Do que se trata o cisalhamento? A partir do momento que a gente carrega ela, né, com essa mesma carga aqui, ela vai ter um comportamento combinado entre esses dois fenômenos, tanto a flexão como o cisalhamento. O que é o cisalhamento? O cisalhamento é outro fenômeno que ocorre dessa forma. Os dois acontecem juntos, só que fica melhor a gente analisar eles separados, né? Fica muito melhor a gente analisar eles separados, mas na prática eles são juntos, né? Se a gente perceber, o que é isso aqui, ó? O que é isso? Além daquela compressão, ficou ruim isso aqui. Gostei. Além daquela compressão e aquela tração que ocorreram lá, a gente, tá? Isso aqui não é uma carga, só estou dizendo que é uma parte do... O que vai acontecer é isso aqui, ó. Vai haver também uma tendência aqui, ó.
essa parte vai querer se soltar dessa parte aí de cima, tá? Ó. Assim como essa daqui vai querer se soltar dessa de cima também. A mesma coisa vai acontecer com essa. A mesma coisa vai acontecer com essa. E a mesma coisa vai acontecer com essa aqui. Tá? Então, isso aqui a gente chama de cisalhamento. É um corte. É como se uma parte quisesse se despedaçar da outra. Tá? Deixa eu ver uma coisa que é bom a gente dando aula, porque é rompimento de madeira. Oh, a madeira, por ela ter essas fibras aqui, ela tem muito essa questão de cisalhamento, tá? Oh, enquanto a flexão, as fissuras, ela ocorrem dessa forma. Ah, o material que eu fiz para vocês tem isso aqui. Enquanto a flexão, né, acontece isso aqui, esse tipo de fissura, ó, no cisalhamento, as fissuras elas ocorrem de forma inclinada. Tá? Ó, isso aqui é uma fissura típica do cisalhamento. Vai tendendo a despedaçar. André entrou? Então, o que é que acontece? Elas vão tendendo a se despedaçar, tá? Vão tendendo a se despedaçar. O que é que a gente faz? Né? Então, isso aqui está visível de forma prática desse jeito. Como é que a gente faz para isso aqui acontecer, professor? A gente tira os estribos da viga, então coloca só um estribozinho bem pequeno, tá? E aplica uma carga. Aí a gente consegue ver isso aqui no ensaio, né? No laboratório. Ó, o que é que acontece? Para que isso não ocorra, a gente usa nossas armaduras, que são os estribos, né? Eu vou colocar eles como se fosse assim, tá? Mas para que serve o estribo? O estribo, ele serve como se fosse, vejam bem, né? Isso, claro, o estribo não é assim, né? O estribo é assim e vai ser... Eu só estou fazendo aqui a tendência de deformação dele, como se ele fosse deformar muito. Mas perceba bem qual é a função do estribo. A função do estribo é pegar essa carga que está aqui no meio e sair pendurando ela como se fosse cabos, ó, para os elementos adjacentes, até transmitir essa força para onde? Para o pilar, tá? O que a gente quer que o estribo faça, é que toda a nossa estrutura faça, né? Qual é a função do calculista estrutural? É transferir todas as cargas para os pilares, que, consequentemente, vão transmitir essas cargas para suas devidas fundações, tá? Suas devidas fundações, ficou meio feio aqui, mas não tem bronca não, vocês estão entendendo. E das fundações, as nossas cargas, elas vão para onde? Para o solo. Então, a gente transmite elas, ó, de forma... Entendeu? Então, entenda bem, se você for trabalhar com estrutura, você vai fazer um projeto, tem que ter um objetivo dentro lá do seu projeto. Qual é o objetivo do seu projeto? É fazer com que a sua estrutura ela tenha estabilidade, ela tenha segurança, ela seja econômica e que todas as cargas delas vão da melhor forma possível, a forma mais otimizada para o solo. Ou para outra coisa, né? Se você vai fazer uma obra, outro tipo de estrutura, né? Menos convencional, se for a estrutura de um navio, aí é diferente, um avião, outra coisa, ou estruturas especiais, sei lá, um deck, algo do tipo.
uma ponte flutuante é diferente. Mas se for as estruturas, né, edificações, como a gente é o nosso foco, ou então estruturas 99%, o objetivo é esse: transmitir de forma segura e econômica todos os carregamentos para o nosso terreno. Então, é isso aqui que os estribos fazem. Por isso que a gente coloca ele. Percebam que eles não podem estar muito afastados, porque senão essa fissura aqui vai embora. Não adianta você ter um ferro muito grosso se ele não está posicionado no local correto. Tá? Ficou entendido o que é cisalhamento para todo mundo? Tranquilo, beleza. Ficou assim. Pronto. Então, isso aqui é o que acontece nas nossas vigas, tá? Nas nossas vigas. Os pilares, né? Os pilares, eu vou ver também aqui com vocês. A gente já tinha. O que é que acontece? O concreto ele tem uma boa resistência à compressão, tá? O concreto ele tem uma boa resistência aqui à compressão. Só que o que acontece? As cargas das edificações, elas também são altas, né? São bem altas. Então, se a gente colocasse uma carga aqui, e esse pilar ele fosse todo de concreto, ó, imagine que a gente tem que projetar um pilar e a gente tem que escolher que tipo de material esse pilar vai ser. Se a gente projeta um pilar, e a gente tem uma carga aqui, 100 toneladas, se esse pilar fosse somente de concreto, o que é que acontece? Esse pilar vai ser muito grande, né? Por quê? Porque a resistência do concreto ela é alta, a compressão, mas não alta assim. Tá? Se esse pilar... Aí eu digo, não quero esse pilar de concreto, não. Eu quero esse pilar só de aço. Eu vou botar aqui uma barra de aço. Esses dois pilares, eles vão funcionar. Algum desses dois. Qual vai ser os problemas dele? Né? Alguém aí se atreve a dizer? Qual vai ser o problema desse? E qual vai ser o problema desse? Valendo uma próxima visita técnica para Recife, da próxima turma. Rapaz, vocês estão difícil conversar mesmo. Então, o pilar, ele tem que ser um conjunto do concreto com o ferro. Com ferro, certo. E Por que a gente pode não ser, coloca só de concreto? porque eu acho que ele não vai ter a resistência necessária. E se a gente colocar ele bem grande, ele tem a resistência necessária? Bem grande quanto seria a, 2 metros a por parte. 2 metros. Eu Tem? acho que Vai ter, tem que né? ter não tem condições, tem que ter o conjunto. Por que não tem condições, 2 metros por 2 metros? Porque ele fica muito grande, né? Exatamente. Muito grande. Vai Você não vai ocupar botar... uma área que era para ser de construção, vai ocupar com Aqui, foi pra onde? Exatamente. E se for só de aço? Uma barra de aço. Eu acho que ela envergava, ela não segurava. Ela não segurava, exatamente. Ela flamba, tá? Então, André vai com nós. Né? Então, o que é que acontece? Tá? A gente vai usar o melhor dos dois. A gente vai usar o melhor dos dois que os dois têm. Então, a gente usa o concreto. Tá? Uma parte da carga vai para o concreto. Ele resiste bem à compressão. E perceba que o pilar, a carga que ele vai sofrer é uma carga de compressão. E a gente coloca o aço dentro desse pilar, ó. A gente pega o aço e coloca ele dentro desse pilar.
Deixa eu colocar uma corzinha melhor. Para quê? Para que esse aço aqui, ele não venha a flambar. Então, a partir do momento que a gente coloca... Ó, se a gente pegasse essa armadura, né? A armadura do pilar, desse jeito, né? Todo mundo consegue visualizar aí. Se a gente pegasse somente essa armadura sem um concreto e colocasse a carga aqui em cima dela, ia dar certo? Uma carga em cima de um pilar de aço sem concreto, somente aquela armadura lá, aquela, por exemplo, a coluna pop que a gente compra, ia dar certo? Não dá. Não dá. Não dá certo. Por quê? Porque ele iria flambar, iria envergar como o André está dizendo. Então, o que é que a gente faz? A gente preenche de concreto. Então, veja só, né? E quando a gente faz isso aqui agora, o que é que vai acontecer? Nem os estribos, nem o concreto deixa esse aço aqui envergar, flambar, e nem esse concreto precisa ser tão grande, porque parte da carga está sendo transferida para o aço, né? Então, veja, de forma impressionante, né, Iane sabe disso, de forma magnífica, né, as pessoas que criaram o concreto armado, porque isso é um material criado vendo teorias e pesquisas, elas conseguiram fazer dois elementos estruturais que têm funcionamento extremamente diferente, que é o pilar e o concreto, ou o pilar e a viga, concreto, né, de concreto armado, terem o mesmo tipo de armadura, que são esses ferros aqui, que a gente chama de armadura longitudinal, né? Esses aqui, e os estribos funcionando para questões totalmente diferentes, tá? Para questões totalmente diferentes. Então, você percebe, essa armadura aqui, ela é muito parecida com a armadura que a gente tem nas nossas vigas. Ela é igual, né? Na verdade, tem esses ferros aqui e os estribos. Só que eles funcionam para questões totalmente diferentes. Todo mundo entendeu isso aqui? Ficou claro? Tem um não aí que o pessoal está colocando, eu não sei para que é. Pronto. Então, o concreto armado, ele é um material sensacional, tá? Um material... Não tenho nem o que falar. Tem alguns livros que se chamam Concreto Armado, Eu Te Amo, é por conta disso, porque é impressionante. Tá? O concreto é realmente incrível a forma que ele funciona. Bom, aqui está um exemplo das armaduras, né? Como é que essas armaduras elas são distribuídas ao longo de um pilar. E ao longo de uma viga, e o pilar também funciona de forma semelhante. Aqui está um exemplo dessas armações na obra. Então, as armações elas são desse jeito, tá? Uma das coisas importantes que tem no detalhe é isso aqui, ó. Isso aqui serve para manter o cobrimento, né? Para que essa armadura ela não encoste na forma, tá? Não encoste na forma e essa armação aqui ela não fica aparente, tá? Pilares, a gente já explicou eles, né? É diferente de um tirante. Tirante, ele sofre tração, mas a gente não vê em concreto armado. A gente vê mais isso aqui em treliças e em pontes. E aqui está um exemplo, né? O que é? Ele pega a carga da viga, então a viga vai fazer uma carga para baixo, né? Nesse pilar, vai transferir essa carga para baixo e a sua fundação ela reage fazendo a carga para cima, né? Quando você coloca uma carga na fundação, né, para baixo, imagina, viu? Aqui, né? Isso aqui tende a levantar, né? Isso aqui é o solo reage. E o pilar comprime. Tá? Aqui é o exemplo de flambagem. Eu vou passar para vocês um link sobre flambagem que tem lá no meu canal, que foi um vídeo que eu fiz com o pessoal do terceiro médio. Eles fizeram alguns vídeos sobre flambagem que eu vou postar lá, tá? Como é que ocorre a flambagem, por que ela ocorre. E aqui está um exemplo de armadura do pilar. Isso aqui é quando a gente está fazendo um projeto, calculando. Eu gostaria muito que a gente conseguisse fazer um projeto, mas eu sei que tem vários problemas em relação a essas aulas remotas. Provavelmente a gente não vai conseguir fazer, tá? Mas eu gostaria muito que a gente conseguisse. Mas, claro, se algumas pessoas
tiverem AutoCAD em casa, ou então quiserem desenhar na mão, quiserem... Eu pensei, assistindo lá, pensei que era da gente. Nem li a legenda, pronto, mais tranquilo. Então, assim, se algumas pessoas quiserem fazer um projeto, eu estou extremamente disponível para que a gente consiga fazer, mas eu sei que, para a grande maioria, vai ser quase impossível, tá? Então, aqui um exemplo de pilares em obras, né? Como é que a gente vê os pilares na obra? Isso aqui, né, que eu estava dizendo. Se a gente colocar uma carga aqui em cima, uma caixa d'água, um reservatório aqui em cima, então uma viga aqui, essa armadura, ela flamba. Então, o concreto vem revestindo para que ela não flambe, né? Também se eu colocasse o concreto, também se eu colocasse somente o concreto, ia acontecer isso aqui. Então, os estribos, eles funcionam como sendo elementos para travar contra essa flambagem, tá? É isso aqui que aconteceria, né? A gente coloca os estribos e os estribos vão segurando junto do concreto armado e isso aqui forma um conjunto que funciona de uma forma extremamente, assim, top. Eu vou usar essa palavra porque é a palavra que eu acho que mais se adequa. Aqui alguns exemplos de flambagem. Isso aqui é flambagem da armadura, a armadura aqui flambando, tá? E pronto. Deixa eu olhar aqui para vocês agora. Bom, pessoal, não é aconselhável que nossas aulas elas fiquem muito extensas, até por questão de internet, aí do pessoal tudo. Eu, particularmente, gosto de dar aula assim, ao vivo, para vocês. Não gosto de gravar vídeo e coisas do tipo. Mas, infelizmente, a gente tem que se adequar a essa pandemia, né? E eu preciso, assim, dar a mesma oportunidade a todo mundo. Então, nossa aula termina por aqui hoje. Nossa aula ao vivo. Mas eu vou colocar alguns materiais que eu quero que vocês estudem, tá? Deixa eu olhar aqui. Pronto. Eu quero que vocês estudem esse material, tá? Nesse tempo aí que seria relativo. É um material que tem muitas páginas, mas ele tem muitas fotos, tá? Nesse Pronto. Eu vou passar, então, algumas orientações lá no Classroom, tá? O que é que eu vou fazer com vocês? Quem quiser marcar outro horário, então, quem quiser tirar alguma dúvida, quiser discutir algo em relação à disciplina, a gente marca, mas, infelizmente, a gente tem orientações de não ter aulas tão grandes para não prejudicar o pessoal que não tem internet, não tem acesso e tudo mais. Se ao longo das próximas aulas eu for vendo que o pessoal está conseguindo vir todo mundo, a gente está andando bem, eu vou marcar nossas aulas todas síncronas, como a gente chama, que são essas aulas que a gente consegue assistir, tá? Assistir e a gente ir conversando, porque eu particularmente gosto e gosto muito, e acho que a gente consegue aprender bem, principalmente vocês que já têm alguma maturidade, né? Apesar de a gente ter alguns problemas de sala de aula, mas já são todos adultos, a gente consegue aprender porque todo mundo prestando atenção, né? Pelo menos assim, quem tem mais interesse está prestando atenção na aula e tudo mais, né? Claro que faz falta até as brigas de política dentro da sala, né, com nossos amigos aí, faz falta o convívio com os alunos, né? Mas a gente vai se adaptando e para que a gente ande de forma melhor, a gente esteja, né, se encontrando aí de forma virtual, né? Faz falta aí os colegas, né? E tudo mais. Tá, então, assim, hoje eu vou ficar por aqui. Eu vou passar um link para vocês no YouTube que eu quero que vocês assistam, tá? Que eu fiz com o pessoal do Médio, tá lá no canal. Também vou postar essa aula no canal se vocês quiserem ver novamente. Eu acho que não vão ter tempo. Mas vai estar lá registrado, né? Vou postar também esse material que eu quero que vocês estudem, tá? E é isso, né? Por hoje a gente termina aqui agora, nesse momento, mas vocês continuam lá no Classic. Edilson, essas perguntas são agora, se você quiser fazer.
Não, não vou fazer chamada, tá? Pronto, tranquilo, tá? E podemos marcar chamadas aí, um horário que eu não esteja em aula, a gente pode marcar chamada, tá? Para que vocês aprendam. E vamos vendo como é que a gente dá continuidade aí, dá andamento a essa disciplina, tá? Caso vocês tenham alguma dica, professor, o áudio não ficou bom, o som não ficou bom, eu não estou entendendo com esses desenhos, eu estou entendendo, tá bom, tá ruim, poderia fazer isso, poderia gravar, nas aulas assíncronas não ficou boa, vocês podem falar, não tem bronca nenhuma, como eu disse para vocês. É um aprendizado, essa nova fase, que a gente tem que andar juntos, tá? Se a gente não andar juntos, não dá certo. Mas eu tenho certeza que vai ser bom para todos. Não vai ter chamada, minhas aulas não vão ter chamada, não vou prejudicar ninguém pela questão de chamada. Espero que todos assistam, queiram assistir, aprendam e tirem o melhor que eu possa dar para vocês, mas eu não vou fazer chamada para prejudicar ninguém. Vou colocar agora, tá? Aí vocês vão lá para o Classroom. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar agora, se não, a gente encerra por aqui, tá? Desculpa aí um pouquinho pela demora, mas a gente encerra por aqui.